Boa noite, meu nome é Miguel e hoje eu vou estar falando sobre como a IA evoluiu tão rápido, como que ela foi de uma simples máquina que ajudava a calcular apenas cálculos complexos, balísticos, na época dos foguetes, da Guerra Fria, até hoje em dia, que ela consegue já criar seus próprios problemas e muitas mais coisas complexas que antigamente isso nem era possível. Então tudo meio que começa quando surge o ENIAC, que era um computador que ele foi criado em 1946, se não me engano, isso, para poder ajudar cientistas a poderem calcular, cientistas matemáticos, poderem calcular, como que diz? Cálculos complexos, né? Cálculos complexos eram calculados através desse ENIAC, porque ele fazia uma velocidade mais rápida do que cálculo humano. Mas era uma ferramenta de apoio. A maior parte da resolução da conjectura, etc., era dos matemáticos. A máquina só auxiliava no cálculo, porque o cálculo era um pouco mais complexo para realizar, tomava um tempo, então tinha uma máquina lá que fazia isso em um tempo mais curto, né? Então era um instrumento de apoio muito bom. E conforme a tecnologia ela foi evoluindo mais rápido, ela foi transformando aí desses computadores enormes para pequenos e mais rápidos também. Chegamos no ponto de hoje em dia, né, agora no século XXI, que nós temos as inteligências artificiais, como o ChatGPT, Gemini, do Google, temos aí o Claude, temos muitos jeitos de tecnologia e tem evolução constante, e está muito rápido. E hoje em dia nós temos as IAs, que elas conseguem já fazer coisas impressionantes na matemática. Por exemplo, a IA, hoje em dia, ela já está conseguindo criar problemas de matemática, conjecturas, estão conseguindo resolver conjecturas, tudo por conta própria. Elas estão até conseguindo inventar soluções mais eficientes para problemas matemáticos do que soluções que já existem. Ou seja, ela está conseguindo fazer muita coisa assim que antigamente não era possível. Né? E que levanta a dúvida de que se a IA vai substituir o trabalho dos matemáticos, né? Já que tudo isso é feito sem auxílio humano nenhum, ou muito pouquíssimo auxílio humano, ou se ela vai ainda continuar, se ela vai continuar ainda como ela sempre foi, né? Que é uma ferramenta de apoio, um instrumento de apoio. Temos alguns projetos de IA que elas são muito prestigiados, porque elas são as referências, né, agora na área de IA, na matemática, que temos aqui para começar com algo brasileiro, o Lean 4, que foi criado pelo brasileiro Leonardo de Moura. E o Lean, ele basicamente, ele analisa os problemas assim, e ele meio que cria, como que diz? Ele vai analisar rigorosamente, passo por passo, resolução de problemas matemáticos, né? Seguindo um processo rigoroso de avaliação, né? Ele não vai apenas depender de avaliação de uma revisão feita pelos matemáticos, ele também vai fazer a própria, seguindo um passo a passo muito exigente, exato, com muita exatidão e com o máximo de exatidão que ele puder e muita rigorosidade. Né? Ele foi feito para esse motivo, para esse propósito. Ou seja, ele meio que não precisa de auxílio humano. Ele vai ver sim a revisão humana, mas ele também vai criar a própria dele, baseado na revisão que os matemáticos fazem. Porque a matemática é algo muito exato, é algo que precisa de pensamento abstrato mesmo. Então ele consegue fazer isso sem o auxílio humano, consegue fazer por conta própria. Também temos o Google DeepMind, que é o mais inovador até o momento, que já saiu na revista tipo Nature, que é a mais prestigiada aí no ramo científico, matemático. E esse Google DeepMind, ele basicamente é um projeto que ele meio que tenta agir que nem o cérebro das pessoas. Tipo, ele tenta, como que diz, aprender no mesmo jeito que o cérebro humano aprende, né? O nosso cérebro. E ele tem algumas subdivisões, dizendo assim, desse tipo, mas existem algumas coisas que surgiram dele, né? Alguns IAs que surgiram, que são muito eficientes. A primeira que eu quero falar é o FunSearch. O FunSearch, ele basicamente é uma IA que ela vai juntar algoritmos lógicos, matemáticos, junto com modelos, com linguagem de programação, modelos de linguagem, para poder criar programas que sirvam para resolução de problemas matemáticos e computacionais. Isso tudo que eu estou falando aqui é tudo sem auxílio humano. É tudo uma IA, uma inteligência artificial, um sistema fazendo tudo por conta própria. Claro que tem os seres humanos ensinando, mas a IA, como eu disse, a DeepMind, ela vai aprendendo por conta própria, então as IAs estão aprendendo também por conta própria, né? Com muito pouco auxílio humano, ou seja, tudo por conta própria. Desse Google DeepMind também temos o AlphaProof.
AlphaProof é meio que a mesma coisa que o FunSearch, só que ele não é exatamente a mesma coisa, na verdade. Ele faz meio que um propósito diferente. Ele não cria programas, ele resolve os problemas matemáticos e também resolve teoremas matemáticos. Ele, inclusive, ele ganhou uma medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática, que é, tipo, a Olimpíada mais prestigiada, assim, nesse ramo. Porque só tem prodígio, só tem gente muito esperta, de nível muito alto. Então, isso já é uma prova clara que a IA realmente está muito avançada. Ela já está chegando nesse nível, assim. E temos o AlphaGeometry também, que também faz parte do Google DeepMind. Ela resolve, né, problemas de geometria, como o nome diz, AlphaGeometry, e ela também ela também foi muito igual, né, colocaram, tipo, ela para fazer algumas resoluções de problemas passados na Olimpíada Internacional de Matemática, de Geometria, e ela se igualou a alunos de alto nível. Os resultados dela foram, tipo, iguais, o desempenho dela foi igual a alunos de alto nível que fizeram a Olimpíada Internacional de Matemática. Então, tipo assim, essas IAs, elas estão aprendendo muito rápido, elas estão, tipo assim, muito evoluídas para ela já estar chegando nesse nível. E tudo isso sem auxílio humano nenhum. Elas, por conta própria, aprendendo apenas o que foi dado para elas e raciocinando, fazendo o jeito delas de resolver, né? O mais impressionante sendo o FunSearch, que cria códigos originais para poder resolver problemas matemáticos muito complexos, né? Coisas que tem ser humano que talvez nem consegue resolver direito. E aí fica a maior dúvida, né? Que já com todo esse progresso feito, existe um medo muito grande do mundo, que isso é em todas as áreas, mas também em matemática, que é da IA substituir, né, o trabalho daqueles que já originalmente fazem. Ou seja, nesse caso, os matemáticos terem seu lugar tomado pela IA, né? Tipo, de cálculos e tudo mais. Eles não se forem mais necessários e a IA fazer todo o trabalho por eles, né? Ou seja, apenas a IA, nada de humano, nada. E fica essa dúvida, né? Mas só que a gente chega no... Só que a IA tem contrapontos, na verdade. A IA, como sempre dizem, como sempre tá, você pode ir no ChatGPT, vai sempre estar lá a mesma coisa de Gemini, e isso é a mesma coisa para todas as IAs existentes. Por mais que elas estão dando esse resultado impressionante, tudo isso, é sempre dito que a IA, e ela mesma deixa entender que ela não tem confiabilidade 100%. O resultado dela não vai ser a mesma coisa. O resultado, mesma coisa não, o resultado dela não vai ser 100% certo, né? Não dá pra gente meio que usar o que a IA tá dizendo, que é o resultado, como 100% resultado sem análise. Precisa de revisão humana, né? Precisa de todo um processo humano. Então, a IA, ela ainda continua sendo usada como uma ferramenta de apoio, um instrumento de apoio, porque ela não tem uma confiabilidade grande. Porque, por exemplo, hoje em dia, cálculos complexos seriam para lançamento de foguetes, a NASA, a SpaceX, eles usam sim IA, mas eles não usam IA para tudo, tipo, para fazer tudo exclusivamente, eles usam para apoio. Porque um cálculo para lançar um foguete tem que estar muito certo, tem que estar, tipo, tudo certinho, não pode ter um erro. Matemática é algo exato. E a IA pode acabar cometendo um erro, ainda mais porque lançar um foguete são matemáticas, são contas, são resoluções muito complexas. Então a IA, ela tá aprendendo ainda, então não está 100% ainda utilizável no modo que não precisa de zero auxílio humano. Precisa sim. Então por isso que, além dela ser utilizada tipo, como o principal método de calcular, ela ser usada como uma ferramenta, assim como era antigamente, 80 anos atrás, com o ENIAC, né, lá nos anos 40, que é utilizada apenas como uma ferramenta de apoio, para facilitar, para deixar mais fácil os cálculos que são necessários, entendeu? E a IA também, ela não dá muita explicação, não provém muita explicação sobre os problemas que ela resolve, sobre os métodos que ela usa. Assim como o matemático consegue fazer, ela não consegue explicar isso. Então acaba que, a maioria das vezes, só ela vai saber como que ela resolve. Porque ela não sabe explicar tão bem assim, né? Um matemático vai explicar como resolver o passo a passo e ela não consegue ter esse mesmo desempenho para poder explicar. Ou seja, acaba que de um jeito ou outro, o humano ainda é muito necessário nessa área de exatas de matemática, né? Para cálculos complexos. E aí ela continua, não vai substituir, ela continua sendo o que o computador, o sistema sempre foi. Uma ferramenta de apoio, porque ela não é 100% confiável, não consegue explicar, entre vários outros motivos, né? É um consenso comum que a IA, ela não pode ser utilizada 100% sem uma pessoa. Tem que ter um matemático, tem que ter uma equipe revisando o que ela está dizendo, refazendo as contas dela, por mais que ela evolua. Pode ser que no futuro ela evolua e não precise mais, pode ser, mas no momento, na atualidade, nas previsões que tem até agora, ela vai sempre precisar, assim, de matemáticos revisando seus resultados, porque nem sempre tudo vai ser confiável para poder acreditar, nem tudo vai ser 100% certo, né, o que a IA diz. E é isso, então,
acaba que não tem um risco muito grande da IA substituir. Ela é apenas o que os computadores sempre foram, um instrumento de apoio, né? É esse meu vídeo, espero que eu tenha esclarecido bem, né? E é isso, muito obrigado por assistir.